Começou a gravar. Bom, eu tinha feito sem animação, aí fica difícil de compreender. Então, vamos lá. Coloquei a animação agora, tá? Então, recapitulando um pouco o que o exercício pede. O coordenador lá da universidade, ele precisa montar os horários. Porém, tem algumas disciplinas que não podem ficar no mesmo horário, porque tem alunos que fazem essa mesma disciplina, né? Então, a pergunta é, quantos horários são possíveis de serem feitos? Qual é o menor número de horários possíveis que podem ser feitos, sem que haja conflito, sem que um aluno esteja matriculado numa disciplina e essa disciplina está no mesmo horário que outra que ele também está matriculado, tá? Então, qual é o número de horários, qual é o menor número de horários possíveis que esse coordenador pode fazer, tá? Então, aí o que acontece? O aluno que faz física e ciência da computação, aqui ó, física e ciência da computação, não pode, essas duas disciplinas não podem estar no mesmo horário, porque senão vai chocar e esse aluno não vai poder cursar. Se escolhe cursar uma, não vai poder cursar a outra, tá? Então, quem são os nossos vértices, os nossos pontos? As disciplinas. E qual que vai ser a relação que a gente vai estabelecer? As disciplinas que não podem ficar no mesmo horário. Então, eu vou ligar física e ciências da computação na seguinte relação. Elas não podem ficar no mesmo horário. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui, ó? Física e ciência da computação, elas estão ligadas porque elas não podem ficar no mesmo horário. A mesma coisa com química, estão ligadas porque não podem ficar no mesmo horário. Cálculo e química estão ligados porque não podem ficar no mesmo horário. Cálculo e física, cálculo, matemática discreta, cálculo e biologia. E assim eu monto meu grafo com relação a quê? As disciplinas, eu vou ligar as disciplinas que não podem ficar no mesmo horário, tá certo? Então, vamos pegar a disciplina de cálculo. Eu preciso de um horário para pôr a disciplina de cálculo. Então, vou chamar horário a disciplina que tem cálculo. Então, nesse horário, eu não posso colocar as disciplinas que estão ligadas a ele, ou seja, porque vai ter choque, tá? Então, horário A, nenhum dos cursos que divide uma aresta com cálculo podem estar no horário A, porque nesse horário já tem cálculo. Então, se a gente olhar o nosso grafo, não pode ser química, não pode ser física, não pode ser ciência da computação, não pode ser matemática discreta, não pode ser biologia. A única disciplina que a gente pode colocar junto com cálculo é a psicologia, tá certo? Bom, então, física não pode estar no horário de cálculo. Ciências da computação não pode estar no horário de cálculo, então eu preciso de um horário B para colocar ciências da computação, certo? Então, nesse horário B tem ciência da computação. Eu não posso colocar nenhum curso que divide a aresta com ele, porque senão vai ter choque, tá? Então, aqui, eu já tenho horário que tem cálculo, já tenho horário que tem ciências da computação. Então, eu preciso de um horário para física. Por quê? Porque não pode entrar nem no ciência da computação e nem no cálculo. Então, o meu horário C, eu coloco física. E nesse horário não pode ter nenhum curso que choca com física. Tudo bem? Vamos ver se deu certo? Para ver se esses 3 horários são suficientes ou a gente precisa de mais horários? Por enquanto, tá no mínimo 3. Se a gente conseguir colocar todas as disciplinas, então é no mínimo 3, tá? Então, no horário A, com cálculo, eu só posso pôr psicologia. No horário B, com ciências da computação, não posso pôr física, que a gente já viu, não posso pôr matemática discreta, não posso pôr cálculo. Mas eu posso pôr química, psicologia e biologia. Psico, eu já coloquei no horário A, então fica química e biologia. Tudo bem? Agora, no horário C, vamos olhar aqui no horário C. No horário C é física. Quem não pode no horário C? Ciência da computação, química e cálculo. Então, eu posso colocar matemática discreta, biologia e psico. Biologia e psico eu já coloquei, né?
Então, no horário C, só me resta matemática discreta, tirando o psico, que eu já pus lá no horário A. Então, eu já encaixei todas as disciplinas, não ficou nenhuma faltando dentro dos horários. Então, apenas 3 horários bastam para o professor poder fazer, para o coordenador fazer os horários, tá? Então, se perguntar como que fica a organização dos horários? Cálculo, psico, ciência da computação, química e biologia, e física e matemática discreta, tá? Psico não, porque psico já está aqui junto com cálculo. Tudo bem? Pausa o vídeo, anota as informações para vocês poderem compreender, ter registrado, tá bom? Vamos para o próximo? Chamamos de planar um grafo que pode ser desenhado em uma folha de papel sem as arestas se cruzarem. Sem que as arestas se cruzam, que é o caso desse grafo aqui, ó. As arestas, elas não se cruzam. Tá certo? Olha, nenhuma passa por cima da outra. Então, o famoso teorema das 4 cores enuncia que todo grafo planar pode ser colorido com pelo menos 4 cores. Uma consequência do teorema das 4 cores é que os cartógrafos precisam de apenas 4 cores de tinta. É sempre possível colorir as regiões de um mapa plano. Por exemplo, se a gente for colorir os estados do mapa do Brasil, a gente precisa só de 4 cores. Não vai coincidir de ter regiões adjacentes com a mesma cor, tá? Com no máximo 4 cores, de modo que regiões adjacentes nunca tenham a mesma cor. Olha aí o mapa do Brasil, tá? Cada estado, aqui, nós usamos 4 cores para pintar o mapa do Brasil todo, sendo que estados adjacentes não têm a mesma cor, porque aí não ia dar para diferenciar, né? Sim, para ficar mais fácil de diferenciar. Tudo bem? Então, a gente tem, ó, o verde, o amarelo, o vermelho e o azul. Outro exemplo. Muitos departamentos no campus têm pontos de acesso wireless, WAPs. No entanto, surgem problemas se 2 WAPs distando de 60 metros ou menos estiverem operando na mesma frequência. Pode acontecer diminuir a conexão, não diminuir, como que eu posso falar? A conexão ficar lenta, né? Muita gente usando. Então, dá problema se 2 WAPs distam de 60 metros ou menos. Aí, muita gente usando a mesma frequência e pode tornar a conexão mais lenta. Bom, vocês de análise de sistema devem saber melhor que eu a respeito disso, tá? Suponha que os departamentos com WAP são situados da seguinte forma. Então, a gente tem aqui, ó, departamento de matemática. Quem que dista? Quais são os departamentos que distam 60 metros ou menos? Então, é física, psicologia, química e sociologia. Então, a frequência de matemática não pode ser a mesma desses departamentos, porque senão vai tornar a conexão lenta e vai dar problema, tá? É a mesma coisa, sociologia, inglês, história, inglês, economia, matemática, química e psicologia. Então, aqui na tabela fica um pouco mais difícil da gente visualizar quantas frequências são necessárias, o mínimo de frequências necessárias para que não tenha esse problema de interferência, né? De uma frequência, de departamentos que são muito próximos estarem usando a mesma frequência de wireless, tá? Então, a gente vai fazer um gráfico para isso. Pergunta: qual é o menor número de frequências necessárias? Como essas frequências poderiam ser atribuídas aos departamentos? Então, assim, eu vou fazer com vocês saber qual é o número de frequências necessário, qual o menor número de frequências necessário, e vocês organizam os departamentos nessas frequências. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, os pontos, os meus vértices, são os departamentos, e a relação, ou seja, a minha aresta, eu vou ligar aquele departamento que não pode ficar próximo ao outro, tá certo? Por exemplo,
Matemática, eu vou ligar com física, eu vou ligar com psicologia, eu vou ligar com química. Qual é a minha relação? Não pode ter a mesma frequência. Pronto. A minha relação vai ser: o departamento não pode ter a mesma frequência. Tudo bem? Essa é a minha relação. Então, coloquei todas os meus departamentos e agora eu vou ligar. Começar aqui na matemática. Não pode com a física, não pode com a psicologia, não pode com a química, não pode com a sociologia. Tudo bem? A sociologia, por sua vez, não pode com história, não pode com inglês, não pode com economia, não pode com matemática, que nós já colocamos, não pode com a química, não pode com a psicologia. Física, não pode com matemática, que já colocamos, não pode com química, não pode com sociologia, não pode com economia. História, não pode. História. Não pode com sociologia, que já tem, nós já colocamos. Não pode com inglês. Inglês, não pode com economia. Não pode com sociologia, que já tem. Não pode, já tem. E não pode com história, que também já tem. Economia, não pode com inglês, que já tem. Não pode com sociologia, que já tem. Não pode com psicologia, que não tem. Opa, ficou faltando aqui. Não pode com psicologia. Faltou aqui, ó. Faltou aqui a psicologia, tá, gente? Vou voltar aqui. Faltou economia com psicologia, tá? Faltou aqui, economia com psicologia. E também faltou química. Química faltou com psicologia, o resto tá certo. Foi probleminha na animação, tá? Então, olha, eu vou pegar aqui a disciplina de física. A disciplina de física não pode ter a mesma frequência que matemática, ó, porque tá ligado com química, com sociologia, com economia. Então, com quem que a gente pode ligar física? A gente pode ligar com história e com psicologia. Então, pode ser uma frequência. Nessa frequência, eu posso poder ter departamento de física, de história e de psicologia. Porque nenhuma eu não tenho ligação. Essa daqui, gente, que tá passando, é de física com economia, tá? Tinha que ter posto um pouquinho mais pra cá para não confundir vocês. Tudo bem? Agora o outro. Então, ó, física já tem uma frequência. Física, história e psico. Então, matemática tem que ser uma frequência diferente de física. Então, matemática, uma outra frequência. Não pode com química, não pode com sociologia, não pode com psico. A única que me sobra é economia, ó. Não tem nada ligando matemática com economia. Tudo bem? Já é uma segunda frequência, tá? Química não pode estar na frequência de matemática e também não pode estar na de física. Então, uma terceira frequência. Mas quem que pode estar nessa frequência? Sócio não pode, mas inglês pode, ó. Elas não estão ligadas. Psico também não pode, porque tem ligação aqui, tá? É que não apareceu na minha apresentação, vai aparecer daqui a pouco. Então, química e inglês na mesma frequência, tá certo? Então, olha, cada disciplina, todo mundo já está em uma frequência, menos sociologia. A sócio, pelo nosso grafo aqui, ela não pode ligar, não pode estar em nenhuma dessas. Então, tem uma frequência só para ela. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 frequências. 4 frequências. Então, qual que é a resposta? No mínimo, são 4, o menor número são 4 frequências. Eu vou deixar para vocês fazerem essa frequência, como que vai ser composta cada uma das frequências. A gente já sabe que a sociologia fica sozinha, né? Tudo bem? Pessoal, eu vou deixar exercícios para estudo disponível lá no Moodle dessa semana. Beijo no coração. Eita.